Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais uma dica de administração pública para a Receita Federal do Brasil. É uma discussão que eu queria trazer hoje para vocês, sempre presente em questões de prova, que é uma discussão sobre as similaridades entre setor público e setor privado, especialmente quando a gente pensa na ideia de qualidade. A gente sabe que a lógica da qualidade ela surgiu para discussão e como prática organizacional primeiro no setor privado, ou seja, o setor privado se preocupou primeiro com isso. No setor público, a questão da qualidade ela se tornou importante, especialmente a partir das reformas gerenciais. E a gente sabe que, no início, os modelos gerenciais trataram disso mesmo, de você incorporar determinados valores, determinados conceitos administrativos e determinadas técnicas gerenciais do setor privado, trazê-las, então, para o setor público e colocá-las no setor público em funcionamento. Acontece, esse é um ponto muito estudado hoje em dia e bastante explorado em questões de prova, acontece que a gente não tem como simplesmente pegar os valores, os conceitos e as técnicas gerenciais do setor privado e aplicá-los exatamente da mesma forma no setor público, ou seja, o que a gente sabe hoje é que a gente pode sim se inspirar nesses modelos privados, mas quando a gente olha para a administração pública, a gente tem que fazer adaptações muito relevantes. Isso quer dizer, então, que o setor público ele pode e ele deve perseguir padrões de excelência e entrega de serviços públicos com qualidade, com eficiência, não é? Com todos esses valores que também existem no setor privado. Mas essa busca no setor público, ela vai ter outras características. Ela não só vai ter outros meios para alcançar, mas ela vai ter que considerar outros valores, porque o setor público ele vai ter que considerar uma série de questões ao mesmo tempo, inclusive um fator que é predominante quando a gente pensa na ideia de qualidade. O setor público, quando ele pensar em maximizar a qualidade do serviço público, ele não pode pensar só no seu usuário. Então, uma organização pública que presta um serviço público, ela precisa entregar qualidade para o seu usuário, mas ela tem que ter um foco mais amplo. Ela precisa pensar na entrega de resultados mais importantes para o bem comum, ou seja, ela precisa pensar no interesse público mais amplo e não só no seu usuário. Então, por que eu digo isso? Porque toda vez que você persegue qualidade, você tende a precisar de mais recursos. Mas os recursos públicos são escassos e, portanto, se eu maximizar a qualidade num determinado serviço, eu posso estar deixando de atender um outro serviço. Então você vai ter que sopesar todas essas coisas, ou seja, olhar para os cidadãos em conjunto, ou seja, olhar para a sociedade em conjunto, pensar nessas demandas de uma forma mais global, pensar no que é o bem comum e nos valores que aquela sociedade pretende ver atendidos num determinado momento. E aí você vai perseguir a qualidade sem abrir mão de entender que você tem que entregar resultados de uma forma geral mais amplos, não só pensando no seu usuário, mas nessa sociedade, sem abrir mão de transparência, de participação social, de controle social, de bom uso dos recursos públicos, da impessoalidade, da legalidade, ou seja, de uma série de outros princípios que regem a administração pública. Então a gente pode dizer o seguinte, em síntese, né? O que a gente está expressando é a administração pública, ela pode e deve ser excelente, mas ela vai ter que fazer isso, como diz lá o GES Pública, sem esquecer as particularidades inerentes à sua natureza pública, ou seja, sem imaginar que se tornou iniciativa privada. Não, ela pode perseguir os mesmos valores, mas lembrando que tudo que ela for fazer vai ter que ser adaptado a essa realidade, que é uma realidade diferente, que congrega outros valores que têm que ser colocados ao lado do valor da qualidade, da excelência na prestação de serviços públicos. Ou seja, eu não vou poder abrir mão de ser eficiente nos recursos públicos, não vou poder abrir mão de cumprir a lei, não vou poder abrir mão de prestar contas, de ter accountability, de ter responsabilização, ou seja, de ter canais para participação, de ter a fiscalização da sociedade por meio do controle social, ou seja, sendo organização pública, eu tenho que considerar uma série mais ampla de valores ao lado da qualidade e, portanto, a busca pela excelência, ela não é exatamente igual no setor público ao setor privado, ok? Beleza, pessoal? Então, ótimos estudos e a gente se vê em mais uma dica.